Agora as notícias policiais. Na madrugada de hoje, a Polícia Militar registrou um roubo à residência no bairro Jardim das Palmeiras. 3 homens encapuzados e armados amarraram e trancaram um casal no quarto. Eles dormiam no momento em que o grupo conseguiu entrar na casa. O trio carregou o veículo da família com aparelhos eletrônicos, como televisão, máquina fotográfica, celulares, além de levar uma quantia em dinheiro. O automóvel foi localizado pelos parentes do casal no bairro Jardim Novo 1. A ocorrência foi apresentada no plantão policial. E no final de semana, várias armas foram apreendidas pela Polícia Militar. No sábado, uma equipe de Brotas recebeu denúncias que na zona rural havia indivíduos armados. A PM surpreendeu 3 homens armados com 2 carabinas calibre 12 e uma calibre 20, além de munição. Eles disseram aos policiais que estavam caçando capivara. Na delegacia foi verificado que apenas uma das armas possuía registro, porém o dono não tinha porte. Ele foi ouvido e liberado. Os outros 2 não tinham documentação das armas e foram encaminhados à cadeia pública. E olha, a Polícia Militar de São Vicente prendeu o 2º suspeito da tentativa de assalto a turistas rioclarenses na rodovia Imigrantes na volta do Ano Novo no último dia 4. A prisão de Jorge Henrique Dias, de 45 anos, ocorreu ontem. Ele foi visto junto com outras pessoas durante patrulhamento e tentou fugir. As imagens do crime, com pouco mais de 20 segundos de duração, foram feitas pelo repórter cinematográfico Toninho Pinheiro, da TV Tribuna de Santos. Jorge é o de camisa preta, que tenta roubar a passageira. O outro suspeito, Ednilson Batista, já tinha sido preso no último dia 7, também em São Vicente. Ele é o que tenta abordar o motorista com a arma na mão. No carro estava um casal que mora aqui, uma mulher de 57 anos e o marido de 54 anos. Em Rio Claro, hoje o dia foi de sol pela manhã, mas estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima nesta terça-feira foi de 24 graus e a máxima pode chegar até 35. Amanhã, mais uma vez dia quente, com máxima de 34 graus e estão previstas pancadas de chuva para a tarde e também para a noite. Na quinta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã e mais chuva durante o decorrer do dia. A máxima na quinta deve ser de até 34 graus. Terça-feira é dia de a gente bater aquele papo sobre o direito do trabalhador. O doutor Gilberto já está comigo aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. A gente falou no fim do ano, até no jornal comandado pela Poliana Ribeiro, a respeito de várias mudanças na área de direitos aí do trabalhador. Inclusive, uma delas, a pensão por morte. A gente citou vários assuntos e agora a gente vai esclarecer um pouquinho mais a fundo. A partir de agora, tem carência da questão dessa pensão, doutor. O que mudou de principal nesse quesito? Olha, são várias as mudanças. Veja só, antes, até o fim do ano passado, a pessoa tinha que contribuir pelo menos 12 meses para preencher a carência e, se viesse a falecer, deixaria a pensão para seus dependentes. Hoje, em vez de 12, são 24 meses. 12 só não bastam, nem 18, são 24 meses. E a mudança mais expressiva é aquela história, A pensão sempre foi vitalícia, independentemente da idade do dependente, companheiro, companheira, esposo, esposa. Claro que em relação a filho, 21 anos de idade, a não ser que fosse doente, Sempre foi, né? Sempre foi. Tá. Mas em relação ao esposo, ao companheiro, à esposa, coisa e tal, era vitalícia. Se uma mulher viúva ficasse viúva com 21 anos de idade, até o fim da vida dela ela receberia. Ia embora. Podia até casar de novo, que não perdia. Não perdia a pensão. É verdade? Sim. E nessa parte continua podendo casar sem perder, Mas o que mudou? Se a pessoa que fica com a pensão tem 21 anos de idade, até 21 anos de idade, essa pensão vai valer por 3 anos. Entendi. Que é o tempo suficiente para a pessoa se reorganizar, é isso? Reorganizar e trabalhar, estudar, casar novamente, e daí não depender da Previdência Social. E esses 3 anos, eles aumentam para 6, para 9, para 12, para 15. Só fica realmente vitalício quando essa mulher que ficou com a pensão por morte do ex-marido, se ela tiver 44 anos de idade. Mas se ela tiver menos de 44 anos de idade, a pensão não será vitalícia. Uma dúvida, doutor, existe pensão de esposa
para marido também? Sim, sim, Né? sim. A esposa sim. que falece, o marido também tem os mesmos direitos, Sim, né? aquele que Normal. for segurado da Previdência, aquele que trabalha, que contribui, ou que só contribui mesmo sem trabalhar, né? Contribuiu para a Previdência, deixou dependente e deixa a pensão. O marido deixa para a esposa deixa para o marido, e mesmo que o marido for aposentado e a esposa falecer, ele fica com a pensão e a aposentadoria, assim também em relação à mulher. Agora, é preciso comprovar a união estável, o casamento? Existe um prazo? Sim. Inclusive, essa é uma mudança que teve agora, estipulando no mínimo 2 anos. Né? Não existia prazo estipulado, não. E 2 anos, cá entre nós, é até um prazo pequeno, né? É até pequeno o É prazo. um namoro, né? Né? E outra, hein? Não precisa coabitar, não precisa morar na mesma casa. Ah, é? Se Tá. houver essa união estável, com mais de 2 anos, fica com a pensão. Entendi. E existe um patamar também, uma mudança de valor? É um valor total? Existem diferenças de piso aí? 50%. Sempre ficou com a totalidade. Hoje é 50%, né? Fica para a esposa, viúva, e 10% por cada filho. Então, se tiver um filho, então 50 e mais 10. Se tiver 2 filhos, 50 e mais 10, mais 10, né? Não é mais valor integral, não, então. E quando o filho atinge a maioridade, cessa a parte dele, mas não aumenta, não fica recebendo a viúva, não. Ela fica só com 50. Exatamente. E aí, no caso, doutor, quando a pessoa tem... São vários pisos, pelo que eu estou vendo aqui, de 33 a 38 anos, Sim. existe um prazo de 12 anos. Aí, por exemplo, a pessoa ela tem que ver onde ela se encaixa, porque existe uma escala aí de prazo e tudo mais. Isso aí, o senhor vê isso com bons olhos? O senhor acredita que isso, para o trabalhador, é um prejuízo? Ou, na verdade, até de uma certa forma, tira uma comodidade da pessoa? Tira uma comodidade. E uma coisa que a gente tem que analisar, é claro que todo mundo quer que o benefício não tivesse essa alteração. É evidente, né? O povo não aprova isso. Claro que não. Mas você imagine pessoas, né, que, às vezes pessoas de idade, casam novamente com pessoas bem mais novas, justamente para ficar com a pensão. E é comum a gente ouvir falar, vai morrer, vai ficar para o governo. Não é assim, não é que vai ficar para o governo. O governo cumpriu com os seus direitos. Não é que vai ficar para o governo. Isso aí tem que parar um dia, né? Justamente. Tem uma pergunta aqui também, doutor, que aí não tem a ver com esse tema, já mudamos de assunto. O Dulcimar de Santa Gertrudes, desculpe, diz que já é aposentado, voltou a trabalhar e com carteira assinada. Ele quer saber se ele tem direito, depois de determinado prazo, a uma nova aposentadoria para somar que ele já tem, ou um complemento na aposentadoria já existente, já que ainda recolhe INSS. A tese que existe, né, uma tese jurídica, é da desaposentação, da troca de aposentadoria, né? Então aposentou, continuou trabalhando, continuou contribuindo, ganhando mais, coisas e tal, e depois de 5, 10, 15 anos tem o quê? Tem mais idade, tem mais tempo de contribuição, os valores às vezes são maiores, né? Então aquela troca de aposentadoria é uma coisa que a gente entende até como direito. Só que esse direito, entre aspas, né? Esse direito ele está sendo julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Foram 3 os ministros que já julgaram. 1 julgou a favor do aposentado. 2 já julgaram contra. Então nós estamos aí no 2-1 e queremos ver que nesse primeiro semestre conclui-se essa votação, esse julgamento, para daí a gente poder falar, você tem direito à troca de aposentadoria ou não. Mas no caso, carteira assinada, ele é obrigado a recolher o INSS? Ele não pode, isso não pode ser negociado com a empresa? Não tem como? É contribuinte obrigatório. Antigamente, e eu falo antigamente de 96 para trás, o aposentado que continuava trabalhando e contribuindo, ele formava um pecúlio e quando ele saía, parava de vez, ele recebia de volta aquela contribuição dele. E isso terminou em abril de 96. Deveria ter continuado assim. Então o INSS continuou cobrando. E agora o que o INSS dá em troca desse valor que está sendo pago depois? Nada. Por isso que é injusto. Mas temos que aguardar o julgamento, né? Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Várias dúvidas tiradas hoje aí. A semana que vem a gente volta com as dicas do direito do trabalhador. Até lá, se Deus quiser. Até lá.